Amados irmãos, a graça e a paz no nome de Cristo Jesus. Hoje estaremos compartilhando com os irmãos o Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responda-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos irmãos, esse texto, ele nos mostra as palavras de uma pessoa que estava passando por momentos de dificuldade, momentos difíceis. Essa pessoa, como bem mostra o texto, no título deste salmo, era o rei Davi. Suas palavras são palavras de profundo lamento. Davi estava muito triste e angustiado. A sensação que ele tinha em seu coração era de que Deus havia se esquecido dele. Então, ele escreve este salmo para lamentar a sua situação diante de Deus. É verdade que o salmo de número 13 foi escrito por Davi, em virtude de algumas situações específicas que aconteceu em sua vida. Porém, os sentimentos demonstrados por Davi neste salmo também são experimentados por outros filhos de Deus. Este salmo começa com palavras de angústia, mas no fim ele termina com palavras de confiança em Deus. Portanto, este salmo de número 13 é um salmo que nos ensina as seguintes verdades: os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Para compreendermos essas verdades, vamos dar atenção para duas partes neste salmo. Veja só, primeira, o versículo 1 ao versículo 4, o salmista fala de angústia. Do versículo 5 ao versículo número 6, ele fala de confiança. Então observe, amados, a angústia do salmista nesta primeira parte. Irmãos, quando nós lemos este salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta em nossa mente: o que é que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse esta oração tão angustiante? E ele demonstra que estava sofrendo. E isso fica bastante claro para nós, porque ele usa a expressão até quando? 4 vezes. Isso demonstra que de fato ele estava atribulado. Ele fala de um inimigo que estava prevalecendo contra ele. E segundo alguns comentaristas, eles não têm certeza absoluta de que inimigo era este. Se era um inimigo literal ou se era um inimigo figurativo. Se fosse um inimigo literal, então ele provavelmente se referia a algum oponente, algum inimigo estrangeiro
que vinha para Israel com o objetivo de destruí-lo. Ou, se esse inimigo fosse também alguém do seu próprio povo, quem sabe fosse o seu filho Absalão, que segundo as Escrituras mostra que ele se revoltou contra Davi a fim de destroná-lo do trono de Israel. Todavia, apesar de ser bem plausível que Davi estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse falando de um inimigo em sentido figurado, isto é, que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença, e essa doença estaria atacando Davi como se fosse um verdadeiro inimigo. Seja como for, aquela situação era bastante angustiante para ele. Ele estava sofrendo muito. Entretanto, amados irmãos, nós vemos que, pelo fato dele estar sofrendo, nós observamos as conclusões de suas palavras diante desse sofrimento. O sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação que ele tinha de ter sido abandonado por Deus num momento tão difícil. Vejamos novamente os versículos 1 e o versículo 4. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responda-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, vindo eu a vacilar. Apesar dos seus pecados e fraquezas, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto isto, a mão de Deus vindo em socorro em outras circunstâncias da sua vida. Porém, aquele momento, parecia que Deus não estava mais se importando com ele. Davi já havia orado há um determinado tempo, contudo, a situação continuava. Meus irmãos, o fato de Deus nos amar não significa que Ele virá ao nosso socorro para nos tirar imediatamente de um sofrimento, de uma tribulação, de uma luta que nós estamos enfrentando. É bom lembrarmos, irmãos, que as aflições as lutas não são fáceis em nossas vidas. É bem possível, queridos, que você esteja enfrentando um grande problema neste momento. Eu não sei que tipo de angústia, que tipo de luta que você está passando agora. São tantas coisas que você está enfrentando. Pense na sua vida neste momento. O que é que está afligindo você? Seja lá o que for que você esteja passando, eu tenho plena certeza de que você poderá ler este Salmo de número 13, como se fosse o seu próprio Salmo, ou seja, você também pode se unir a Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Portanto, se você se identifica com as palavras de Davi registradas no versículo 1 ao versículo 4, então você deve estar disposto a se unir com o rei Davi neste salmo. Você deve
está igualmente disposto a continuar orando como ele orou. Vejamos os versículos de números 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijam-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele estava aflito, irmãos. Ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. No fundo, ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo de verdade. Deus era o fiel em sua aliança, em suas promessas. Ele tinha uma aliança com Davi, e isso ele nunca iria abandoná-lo. Então Davi recobra seu fôlego, enxuga suas lágrimas, levanta sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Sua confiança em Deus reacende a alegria, a graça, a salvação e a bondade de Deus. Queridos, que possamos, diante das lutas, reconhecermos, irmãos, que a graça de Deus está sobre a nossa vida e que nós devemos confiar no Senhor, devemos depositar a nossa confiança em Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você tenha expressado em palavras diferentes, mas no mesmo sentido. Até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim? Até quando, Senhor? O Senhor vai ocultar de mim o teu rosto? Estou triste. A minha alma está triste. Os inimigos se levantam contra mim. E talvez você fale: responda-me, Senhor. Responda-me, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Senhor, não permita que os meus adversários prevaleçam contra mim. Talvez você esteja nesta situação. Mas eu quero concluir incentivando você, trazendo à sua memória a graça de Deus, a salvação de Deus e o bem de Deus. O salmista diz: no tocante a mim, confio na tua graça. No tocante a mim, o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos, Deus é contigo. Levante a sua cabeça diante das dificuldades, diante das lutas que você está enfrentando e confie no Senhor, assim como Davi, diante da angústia, tem demonstrado confiança em Deus. Que Deus te abençoe a cada dia e que você tenha certeza e convicção de que a graça de Deus é sobre a sua vida. E esta graça trouxe salvação. E esta graça que trouxe salvação vem com a bondade de Deus. Fale como o salmista Davi: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus te abençoe.